O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogados no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogados no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. E todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus está falando sobre o inferno. E o inferno não é brincadeira. Eu já testemunhei várias vezes na minha vida de padre, pessoas fazendo piadinhas, gracinhas com o inferno. Cuiabá é muito quente, né? 40 graus, 45 graus. O que é o calor de Cuiabá perto do calor do inferno? Aí teve um dia, estava passando assim, indo para a terceira ou para a quarta missa, né? Aí uma turma assim, sentado, né? Ó, padre, o senhor já vai rezar? Sim, eu vou rezar. Vamos rezar também? Ah, eu não tenho tempo, padre. Hoje eu estou sem tempo, está corrido para mim. Reza por mim. Não, eu rezo, né? Lógico que eu rezo por você, por ele, por aqueles, rezo por todo mundo, mas você precisa ir na missa. A pessoa que não vai na missa, ela não está fazendo a sua parte. E aí a gente vai percebendo, né? Que tem gente que não vai na missa, tem gente que não reza. Santo Afonso dizia assim: aquele que reza se salva, quem não reza se condena. Então a pessoa não faz a parte dela, não se esforça, e está com calor, né? Está com calor, está estressado. Estresse em cidade grande tem demais, calor em cidade grande tem demais.
Aí você fala para a pessoa: se aqui está quente, imagina o calor do inferno. Não uma, várias pessoas na minha frente, começa a rir, fazer troça com aquilo que Jesus ensinou. Jesus não é palhaço, a Igreja Católica não é um circo. O sangue derramado na cruz, para que a gente não vá para o inferno, não foi groselha, não foi suco de uva. E o homem moderno, século 20, século 21, ele consegue chegar num grau de insanidade tão grande, tão alto, que ele faz piada da própria desgraça. Não tem uma pessoa aqui nessa igreja, a começar do Padre Braulio, que não corre o risco de ir para o inferno. Todas as pessoas aqui podem ir para o inferno. Judas foi para o inferno com as suas pernas, se tornou o filho da perdição, o filho da traição. Judas não se arrependeu. Padre, qual que é a diferença do inferno para uma pessoa que está em pecado mortal aqui na terra? É uma diferença básica, essencial. Os que estão no inferno estão por conta dos seus pecados. Perderam a graça e perderam a misericórdia de Deus. Os que estão na terra perderam a graça. Aqueles que estão em pecado mortal, estão aqui nesta vida, perderam a graça, mas não perderam a misericórdia. Se alguém está em pecado mortal, pode buscar a confissão. No inferno não se pode confessar mais. E o homem moderno, que se diz católico, se diz cristão, muitos, não todos, gosta de fazer piadinhas com o céu, com o inferno e com o purgatório. E Jesus está dizendo claro para nós: tudo que nos leva ao pecado precisa ser cortado radicalmente da nossa vida. Marcos capítulo 9, versículo 43. Se a tua mão te leva a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corte-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogados no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogados no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Padre, o que significa isso? Onde o verme deles não morre? É a dor da consciência. Atendendo pessoas em confissão, graças a Deus, nesses 8 anos quase que eu tenho de padre, vou fazer 8 anos, já atendi milhares de confissões. Certa vez eu atendi uma senhora que tinha mais de 80 anos e ela chorava copiosamente no confessionário, porque ela já tinha confessado isso a vida inteira já tinha confessado, pecados passados, que doía no coração dela. Todo mundo que acompanha as pessoas principalmente que se entregaram a práticas abomináveis, de tirar crianças no ventre. Essas pessoas passam 20, 30, 40, 80 anos, o remorso e a dor é muito forte. Essas pessoas, elas vão conviver com remorso de consciência até passar pelo purgatório, estar completamente purificado para ir para o céu. E aqueles que vão para o céu na pura misericórdia de Deus. Se o terrível pecado de tirar, de ceifar, de matar uma criança no ventre, você sabe o nome disso, que eles querem legalizar, que eles querem incentivar, se isso traz para a pessoa, seja qual for, pode ser uma pessoa entregue a dependências químicas,
Se uma mulher entregue a dependências químicas comete esse tipo de pecado de tirar a vida de uma criança no ventre, essa mulher sofrerá uma dor de consciência terrível, terrível. Se a dor de tirar uma criança, de ceifar a vida, de matar uma criança no ventre, traz tanto remorso de consciência, agora o que não será o inferno, onde o fogo não se apaga e o verme deles não cessa de corroer, o verme não morre. Padre, o que é o inferno? É um eterno remorso, é uma eterna tortura de consciência. Esse verme que Jesus fala é a tortura da consciência, e o fogo literalmente é o calor excessivo, algo estrondoso. Esses dias eu conversava com um homem, e ele é funcionário de uma penitenciária. Ele é funcionário público de uma penitenciária. Um homem forte, deve ter 1,90 m, uns 100 quilos. Pai de família. Ele falou: padre, tem hora que eu tenho medo de ir trabalhar. O clima, a atmosfera desse lugar é de tremer, padre. É de fazer bater os joelhos. Se na verdade, nas penitenciárias, tem gente com a índole tão ruim, o grau de loucura, de psicopatia e de possessão demoníaca em certos lugares é tão grande que faz até um homem de 100 quilos tremer. Imagina o que é conviver no inferno por toda a eternidade. E tem gente que faz piada com isso. Conheço gente que faz piada com isso. Gente que foi ungido, consagrado por Deus para ajudar as pessoas a não ir para o inferno, fazendo piada com o próprio inferno. E Jesus, Ele sabe muito bem, pela nossa fraqueza, pelo problema que existe dentro do nosso coração, chamado consequência do pecado original, a concupiscência. Jesus sabe claramente, se nós não tivermos atitudes, não adianta rezar. Ai, padre, eu vou fazer uma novena para eu viver a castidade no meu namoro. Não adianta fazer novena se você não cortar a ocasião do pecado. Aonde que você namora? Eu namoro lá na casa dele, a gente fica sozinho lá na casa dele, e a gente não está conseguindo viver a castidade, então nós vamos fazer uma novena para viver a castidade. Não adianta fazer novena. Tem que cortar a ocasião do pecado. A pessoa vai lá no médico e constata: olha, tua diabetes está muito alta. Ou a senhora corta o açúcar, ou então a senhora vai ser cortada dessa vida. Porque a pessoa que não corta o açúcar, tendo diabetes, vai morrer rapidinho. Tem um tio meu, irmão do meu pai, morreu 40 anos. Por quê? Porque ele é diabético, infelizmente ele não cuidou. Morre mesmo, indubitavelmente. É isso que Jesus está dizendo. Se nós não cortarmos certas ocasiões da vida da gente, jamais a gente vai conseguir viver em estado de graça. É isso que Jesus está dizendo. E não tem uma pessoa aqui nesta capela, não tem uma pessoa que vai ouvir essa homilia que ela não tem uma fraqueza, uma impotência diante de uma situação. Diante de certas situações, a gente precisa tirar. É a radicalidade por amor da salvação da nossa alma e por amor a Deus. Isso é necessário, isso se faz necessário. E a pessoa que não o faz, infelizmente, tem pessoas que não o faz. Por favor, retirar 2 carros que estão atrapalhando em frente ao material de construção. É um Toyota Yaris cinza, placa QCU 9610, HB20 preto, placa RRL 3153. Muito obrigado. Não tem uma pessoa em sã consciência que não luta com os seus limites. Então é preciso uma radicalidade em certas decisões na nossa vida. Mas Jesus também está falando sobre o céu. Jesus está dizendo que aquele que der ao menos um copo de água
a um desses, por ser meus discípulos, por ser de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quem ajuda os bispos, quem ajuda os padres a evangelizar, não ficará sem a sua recompensa, porque se nós temos a Igreja Católica é porque nós temos apóstolos. Os bispos e os padres, os bispos são sucessores diretos dos apóstolos e os padres são colaboradores diretos dos bispos. E quem ajuda um padre, nem que seja com um copo d'água, quem ajuda um bispo, nem que seja com um copo d'água, não ficará sem receber a sua recompensa. E o Evangelho também está dizendo para nós que tem certas pessoas que não estão em comunhão com os apóstolos, não estão em comunhão com a Igreja Católica, mas andam fazendo milagres, expulsando demônios em nome de Jesus Cristo. E João fica incomodado com isso e pergunta para Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios no teu nome, mas nós proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem a sua recompensa. João estava preocupado porque aquelas pessoas não estavam seguindo Jesus ali junto com os apóstolos. Aqui é uma coisa muito clara que todos precisam saber. As pessoas que não estão em plena comunhão com a igreja, elas continuam em nome de Cristo fazendo bem, mas não somos nós católicos que temos comunhão com os apóstolos, que precisamos ir lá, olha, deixa eu ficar aí, vamos conversar, e tudo bem, e etc. Não, Jesus está dizendo claramente que vai chegar o seu tempo, onde o Espírito Santo mesmo, ou seja, uma intervenção divina, tocará nos corações daqueles que falam de Cristo, pregam em nome de Cristo, fazem milagres em nome de Cristo, mas não estão em comunhão com os apóstolos. Nós temos as duas coisas. Nós temos a comunhão com a igreja, com os apóstolos, e nós também temos o dom de fazer milagres. Ele só tem o dom de fazer milagres, de pregar e de curar em nome de Cristo, mas não tem comunhão com os apóstolos. Mas vai chegar o momento que essa comunhão será plena, será perfeita. Isso nós chamamos de um novo Pentecostes, ou triunfo do coração imaculado de Maria. É o que o mundo precisa. Se o Ocidente, infelizmente, está num conflito prestes a se destruir, isso tem um porquê claríssimo, porque os cristãos são divididos, porque o Ocidente, ele é eminentemente cristão. Todo o Ocidente, Europa, a África e as 3 Américas, nós somos cristãos, somos todos divididos. Se houvesse somente a Igreja Católica e um monte de cristãos em torno da Igreja Católica, teríamos um mundo melhor, a nossa vida seria muito melhor e teríamos um tempo de paz. O triunfo do coração imaculado de Maria nada mais é do que a unidade dos cristãos. E peçamos à Virgem Maria que apresse o seu triunfo. Peçamos a São José que interceda pela igreja, hoje nos dias dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Miguel, quem como Deus; Gabriel, força de Deus; Rafael, remédio de Deus, remédio de Deus. Se Deus nos deu esses 3 arcanjos, é porque nós precisamos de muita força. Precisamos da força que vem do alto, precisamos da humildade que combate do alto, e precisamos das graças de Deus, precisamos da cura, da medicina de Deus, porque não tem pessoa nesse mundo que não sofre de doenças físicas, psíquicas e espirituais. E nós estamos vivendo num tempo onde que as doenças psíquicas estão cada vez mais evidentes, porque se todo mundo tem um limite físico, as pessoas também têm um limite mental.
Se você pegar aí um manual de psiquiatria, você vai ver aí 30, 40, 50 tipos de transtornos psiquiátricos, mentais. E nós estamos vivendo num mundo transtornado, porque o católico, o cristão que só faz piada com a própria salvação, com a própria desgraça, não pode dizer que uma pessoa dessa tem saúde mental, né? Acho que nem um coitado de uma pessoa que está lá dentro do tratamento, acho que ele faz piada com a própria desgraça. E o ser humano consegue fazer piada do inferno, inclusive gente de dentro da igreja. Jesus não é palhaço. O evangelho não é brincadeira. A igreja não é circo. O sangue que foi derramado não é groselha, não é suco de uva, não. Então vamos tomar juízo. Vamos tomar juízo, porque uma pessoa, um psicopata, é uma pessoa que faz coisas e não liga com as consequências. De certo, todos os réprobos, aqueles que estão no inferno, têm um grau de psicopatia, porque para eles nada mais realmente importa. Foram fazendo o pecado até o fim e não se arrependeram. E hoje não podem confessar mais. Nós que estamos aqui na terra, se alguém está em pecado aqui na terra, mortal, está igualzinho àqueles que estão no inferno. Porque aqueles que estão no inferno, todos estão por causa dos seus pecados mortais não arrependidos e confessados. Se tem alguém aqui em pecado mortal, está muito parecido com aqueles que estão lá no inferno, somente que aqueles que estão no inferno perderam a graça e a misericórdia. Aqueles que estão em pecado aqui na terra, mortal, perderam a graça, mas não perderam a misericórdia. Por isso que a confissão é tão importante, por isso que ir na missa é tão importante, por isso que rezar é tão importante. E a Bíblia, quando fala de oração e fala dessa seriedade, ela diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. Se aqui já está quente, já tem gente banando, imagina o que é o purgatório, imagina o que é o inferno. O inferno tem fogo físico. O purgatório tem calor físico, é a pena dos sentidos, mas a pena dos sentidos não é nada em comparação à perda do dano. O que é isso, padre? O remorso da sua consciência, de ter perdido a amizade com Deus, de ter perdido a graça de Deus, de não ter recorrido à misericórdia de Deus. Se a tua mão te leva a pecar, corte-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno. Ocasiões de pecado precisam ser cortadas. São Bernardo diz assim: é mais fácil ressuscitar um morto do que estar numa ocasião próxima do pecado e não pecar. Então é preciso fugir. São Felipe Neri dizia: na luta pela pureza, na luta pela castidade, só vence os fujões. E Santo Afonso de Ligório diz assim: por prazeres momentâneos se padecem tormentos eternos. Vamos dizer juntos? Por prazeres momentâneos se padecem tormentos eternos. E se tem um pecado que precisa realmente ser cortado, a ocasião dele são os pecados de cunho sexuais. Pecados que faz a pessoa pecar contra a castidade, ocasiões que faz a pessoa pecar contra a castidade, ou ela corta isso, ou ela jamais irá conseguir viver na graça de Deus. O Evangelho é claro, nosso Senhor Jesus Cristo é claro, e Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, mostrou o inferno para as 3 crianças e disse: vejam para onde que vão as almas dos pobres pecadores, que morrem sem estar na amizade de Deus, morrem sem se arrepender, vejam para onde que eles vão. E os 3 pastorzinhos viram o inferno, e aquelas almas subiam, que nem fuligem de fogo, e desciam no meio daqueles tormentos, onde havia choro e ranger de dentes, e os demônios ali torturando. As crianças viram, e o semblante daquelas crianças nunca mais foi o mesmo.
Jesus levou Santa Faustina para o inferno e ela ficou uma semana trêmula. Padre Pio chorava antes de morrer e dizia: eu temo que não haja espaço no inferno para a próxima geração. Santo Agostinho, na sua genialidade, na sua santidade, ele disse: se a igreja pregasse com mais veemência, com mais sabedoria sobre o inferno, seria suficiente para salvar as pessoas. Temor de Deus. A primeira coisa que eu aprendi da minha avó foi temor de Deus. Foi a primeira coisa que Nossa Senhora me ensinou através da minha avó. E a palavra de Deus diz: o temor de Deus é o princípio da sabedoria, porque quem teme o Senhor teme o inferno. Quem não teme o Senhor não teme o inferno. Quem não teme o Senhor não teme o pecado. Quem não teme o Senhor não teme os demônios. Quem não teme o Senhor não teme as consequências, e isso em psiquiatria tem nome, chama-se psicopatia. O psicopata, ele faz a pior das atrocidades e ele não tem nenhum remorso de consciência. Cuidado para você não entrar na esfera da insanidade, porque vivemos numa sociedade que perdeu todo o temor de Deus, e quem perde o temor de Deus, perde o temor, e o tremor com todas as consequências, Sejamos católicos de verdade, ajudemos os bispos na evangelização, ajudemos os sacerdotes na evangelização, porque aqueles que ajudam um padre com um copo de água não ficará sem a sua recompensa. Rezemos pelos sacerdotes, peçamos a São Miguel Arcanjo, Gabriel, Rafael, pelo clero, pela santificação do clero, porque se estamos aqui hoje, é porque um padre nos batizou. Se estamos aqui hoje, porque mártires derramaram o nosso sangue. Se estamos aqui hoje sentados, ouvindo a pregação, é porque homens e mulheres cruzaram oceanos e sacrificaram a sua vida por nós. E agora vamos fazer bastante piada, vamos rir bastante do sangue dos mártires, do sacrifício dos santos, da fé dos nossos pais, dos nossos antepassados. Vamos fazer um circo, vamos fazer uma bagunça dentro da igreja católica. Desculpa, é o que muita gente faz em tantos lugares que esses olhos aqui já viram, e que a terra vai comer sim, mas Jesus vai ressuscitar. Temor de Deus, meus queridos, temor de Deus. Rezar é bom? Sim, muito importante. Rezar rosário, rezar e acordar de madrugada, quaresma de São Miguel, tudo isso é muito importante. Faça e faça o tanto que quiser, mas se não tiver atitudes, não adianta rezar não. Não adianta rezar, não adianta confessar, lavar a sua alma no sangue de Jesus, depois, como diz a segunda carta de São Pedro, no capítulo 2, versículo 22, fazer como a porca que foi lavada, depois voltou a revolver-se no lamaçal. A cachorra que vai ao vômito, depois volta a comer o seu próprio vômito. Assim são aqueles que confessam, vêm na igreja, estão hoje na paz de Deus e voltam aos seus pecados passados. Se tornaram piores do que os porcos e do que os cães nos vômitos e na lama. Diz a segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 22. Vigilância, total submissão a Nossa Senhora, ao nosso Pai querido São José, muita devoção a São Miguel, Gabriel, Rafael e aos nossos anjos da guarda, sem os quais, sem esses auxílios, fica muito difícil a pessoa viver na graça de Deus, muito difícil, e a perseverança final fica quase impossível. A diferença de quem está no inferno agora e de quem está no pecado mortal consentido aqui na terra agora é uma só: os que estão no inferno não podem se arrepender mais e nem querem, por isso são réprobos. Mas você e eu, nós que estamos aqui na terra, vigiemos, e se tivermos a desventura de perder a graça de Deus, corra ao confessionário e emende a sua vida. É isso que Jesus está dizendo. E se você tem a graça de ficar bem, de trabalhar bem, de criar a tua família, de estudar, vive num certo equilíbrio de vida, gaste a tua vida para ajudar os padres e os bispos a evangelizar. É por isso que nós estamos na terra. O resto é conversa fiada, insanidade, e muitas vezes chega ao nível de fazer
própria gracinha, própria piada com a própria destruição. Isso tem nome, né? Isso tem nome. Psiquiatria acho que dá nome melhor dessas coisas do que eu. Não sou psiquiatra. Que Deus nos guarde, Nossa Senhora nos livre de pecar e que os santos anjos nos guardem sempre na graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.